Fala pessoal, Giancarlo aqui, tudo bem com vocês? Nesse review, irei analisar um kit de memória da Billion Reservoir, que pertence à série Elite, que oferece modelos DDR4 de 2400 até 3200 MHz, em módulos que vão dos 4 aos 32 GB, que podem ser adquiridos separadamente. O produto dessa análise é um kit 32 GB composto por dois módulos de 16, frequência 3200 MHz, timings GDEC e tensão de operação de 1.2 V. Os pentes de memória vêm em uma caixa retangular, onde é possível ver diretamente o produto e a etiqueta com suas especificações. Já na parte traseira, existem informações a respeito da garantia, que no caso dessas memórias é de 3 anos. Em relação ao dissipador, para essa série a fabricante optou por um modelo preto, com um visual muito mais sóbrio do que aquele utilizado no kit de 4200 MHz que passou aqui pelo canal. Esse modelo aqui não conta com iluminação de qualquer natureza. Ao remover o dissipador, que felizmente acabou sendo uma tarefa bastante simples, é possível ver que ele faz contato com todos os chips, porém cobrindo apenas uns 70% do encapsulamento das memórias, que não é o ideal. Contudo, a dissipação desses chips costuma ser baixa, onde geralmente eles conseguem trabalhar tranquilamente mesmo sem dissipadores. Respeito dos chips, para esse kit de 3200 MHz, foram utilizados chips Samsung Yadai de 16 GB, com o código que vocês podem ver aí embaixo na tela, que segundo consta são fabricados num processo de 10 nanômetros. Claro, por se tratar de uma memória de baixo custo e de origem chinesa, não é garantido que você compre um kit e ele venha com os mesmos chips que está aqui. Pode existir variação. Em relação ao Type 1 Burner, ele não conseguiu identificar os chips utilizados, onde também é possível ver que esses pentes não possuem perfil XMP, contando apenas com o padrão GDEC, que no caso de 3200 MHz, 22, 22, 22, 52. O objetivo dos testes é descobrir qual o limite para uso diário das Billion Reservoir Elite Series DDR4 3200 CL22. Para facilitar a compreensão dos resultados, eles foram separados em dois grupos. O primeiro deles é o XMP, que se trata do máximo possível de se obter apenas carregando esse perfil e subindo o clock tensão, parando nos 4773 MHz, com o contador de memória trabalhando 1 para 1, com FCLK de 2366 MHz, que é justamente o limite para esse exemplar de 5350G utilizado. Claro, isso se a memória que estiver sendo testado for capaz de chegar lá. A vantagem dessa abordagem é que ela é extremamente simples e não demanda nenhum ajuste do usuário no que diz respeito aos times. Entretanto, você paga o preço da simplicidade com menor desempenho, pois os ajustes são feitos automaticamente pela placa-mãe e podem ser bastante relaxados. O segundo grupo é com ajuste fino, onde é feito ajustes manuais em todos os times possíveis, visando obter o melhor resultado possível que seja viável para uso diário. Por conta disso, será testado além dos 3800 MHz, para explorar qual seria o limite da memória em outras CPUs ou plataformas que se beneficiem das frequências elevadas, como por exemplo as APUs Renoir e Chesney, e os CPUs Intel, visando ajudar os donos dessas plataformas. Porém, no caso dos Ryzen 3000 e 5000 baseados em chiplets, o ajuste de melhor desempenho mais simples de ser obtido geralmente é aquele usando o FCLK sincronizado com a memória, no caso 3800 MHz na RAM e 1900 MHz no FCLK. Nos casos 1 e 2 foram utilizados o TM5 com o perfil do 1 Usnos para verificar a estabilidade, o AIDA64 para ter noção dos números de banda e latência, Geekbench 3 e YCruncher 1.b para ter uma ideia melhor do desempenho. Para esses testes, a CPU foi travada em 4.3 GHz com 1.25 V. Começando pelo XMP, como foi dito anteriormente, essas memórias não possuem esse perfil XMP, o que significa que eles acabam recorrendo aos times padrão GDEC, ou seja, se o processador placa-mãe forem oficialmente compatíveis com o DDR4 3200, então é nessa frequência que eles vão trabalhar automaticamente, que os parâmetros podem ser vistos aí na tela.
Por conta disso, ao subir a frequência, os timings variam conforme a vontade da placa-mãe, não fazendo sentido fazer teste de overclock fácil nesse kit. Já com os ajustes finos, foi possível melhorar consideravelmente os parâmetros, com frequência de 3.600 MHz, sendo possível baixar os times primários para 18, 21, 21, 21, 39, TRFC de 560, representando um ganho considerável em relação ao padrão GDEC. Em relação ao comportamento dessas memórias, os exemplares testados escalaram com tensão de até 1.4 V, funcionando corretamente com até 1.45, porém apresentando instabilidades acima disso, que é um indício que esses chips Samsung Yadai de 16 GB se comportam de maneira similar ao Samsung Sedai de 8 GB, algo que foi confirmado nos testes, né? E confere aí com os relatos também disponíveis na internet, né, dos testes em memórias usando esse mesmo chip Samsung Yadai. Aí é possível ver os números de desempenho de leitura, escrita, cópia e latência no AIDA, no subteste de memória do Geekbench 3, né, e no YCruncher 1B, que foi incluído recentemente nos testes por ser bastante sensível à estabilidade e desempenho do subsistema de memória. Lembrando que todos esses resultados passaram no teste de estabilidade do TM5 e, ao menos especificamente para essas amostras, representa algo que pode ser usado diariamente. Concluindo então, esse kit de 32 GB da Billion Reservoir apresenta boa compatibilidade com a plataforma AMD, funcionando normalmente 3.200 MHz com os times padrão GDEC. Infelizmente, eles não possuem margem para overclock fácil. Afinal, o perfil XMP é inexistente nessas memórias e ao subir a frequência com os ajustes automáticos, a própria placa-mãe se encarrega de piorar automaticamente os times, negando possíveis ganhos de desempenho advindos do overclock. Já com o ajuste manual, foi possível obter 3.600 MHz, 18, 21, 21, 21, 39, com TRFC em 560 e 1.39 V, que trouxe ganhos significativos nos benchmarks e latência. Infelizmente, essas memórias não escalaram bem com tensões mais elevadas ou times mais agressivos, obtendo resultados similares aos obtidos pelas memórias equipadas com chips Samsung Sedai, dentre aquelas que já passaram aqui pelo canal e lá pelo site. Em relação à disponibilidade e preço, atualmente, essas memórias podem ser encontradas por R$ 193 cada pente, implicando um custo de R$ 386 pelos 32 GB. Ou seja, esse é um dos kits DDR4 de 32 GB mais baratos disponíveis no mercado, portanto, uma excelente oportunidade para aqueles que precisam desse tanto de memória pelo menor preço possível. Cabe lembrar que essas memórias possuem limitações, leia-se, falta de perfil XMP e potencial de overclock que não é lá muito inspirador. Então, se esses atributos forem um problema, então a recomendação é procurar por um produto mais sofisticado, ainda que pagando um valor maior, né? Assim, não menos importante, é necessário se atentar aos eventuais problemas que podem ocorrer na compra de produtos importados do AliExpress. Possibilidade da mercadoria ser taxada, demora na entrega e a garantia ser uma incógnita, apesar de anunciada pelo fabricante como de 3 anos. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like e se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!